Fala, galerinha! Estamos de volta a mais uma temporada do nosso podcast, o nosso Pode Vitalizar-te, a arte de viver. E hoje temos um tema muito massa aqui nesse programa, onde nós vamos entrevistar um cara fantástico. E o tema do nosso podcast de hoje é possível. Tô aqui com uma lenda da nossa região, da nossa cidade hoje, que reside aqui em São José dos Campos. O cara é triatleta, triatlon, empresário, dono de academia, um cara fantástico, eu tive a honra de conhecer, só para variar, como sempre, a música sempre me dando presentes. Com vocês, senhoras e senhores, a lenda É Possível, autor desse livro maravilhoso, que a gente vai falar um pouquinho dele hoje, Sérgio Godoy. Mestre, seja bem-vindo aqui, cara. Que honra ter você aqui conosco, velho. Tudo bem? Bem demais, cara. Obrigado pelo convite. No primeiro momento eu fiquei meio assim, que você falou, cara, vai ter que tocar. Falei, será que... Mas daria também, tá? Gosto também de arte demais. Então, mas primeiro agradecer a você, Dudu. Obrigado, cara, pelo convite. É uma honra estar aqui. Obrigado por você divulgar o meu trabalho, né? O livro. Mas acho que principalmente a gente está aqui para passar uma mensagem bacana. Vamos embora para frente, vamos tentar somar o máximo possível para essa galera aí. Bacana, tá bacana demais. Cara, eu acho incrível isso, porque eu sempre falo que a música sempre me dá presente, sabe? E tudo o que aconteceu na minha vida, até eu me tornar psicanalista também, foi através da música. A música sempre me abriu portas, né? Então, eu fico muito feliz, mais uma vez, né, da arte, da música, trazer pessoas, por exemplo, como você na minha vida. Isso foi massa, porque eu tava lá em casa, de repente chegou uma mensagem, né, e do nosso querido amigo lá da nossa banda, né, o nosso querido Renato Couto, né, deixar um abraço para ele, e falou, tem um trabalho para fazer de manhã, daí 8 horas. Pô, de manhã, né, cara? Que isso? Onde é isso? Não, vai ter um lançamento de um livro, é possível. Falei, beleza, né? E de repente cheguei lá, né, na academia, lá, Godoy Esportes. Isso, né? É isso aí. E aí vi lá um negócio todo montado. Eu falei, mas quem é esse cara, né? Não conheço, tudo mais. De repente você. E eu nem imaginei que você era ali da nossa cidade, ali, né, com o projeto, que era tudo aqui. Foi um convidado massa. Falei, pô, o cara triatleta, né? Faz triatlo. Pô, da hora tudo isso, né? E aí, cara, o livro, você deu um para cada um lá da banda. Isso. Tinha 4 integrantes. Eu fui pegar o livro com o Renato em dezembro. Depois do lançamento foi quando lá? Em agosto. Em agosto. Se não me engano foi em agosto. Aí a gente ia tocar no show, a gente voltava, ia tocar no show. Aí eu fui pegar o livro em dezembro com ele. E aí quando eu li, eu falei, eu já queria, eu senti no coração de fazer lá o personal. Que legal. De verdade, eu tenho uma amiga que faz lá, eu não sei se tá fazendo ainda, a Lilian, né? E aí ela falou... Lilian Carvalho. Agora eu não lembro o sobrenome, mas já acho aqui, galera. Um beijo pra você também, Lilian. E o que acontece? Ela falou, eu tô treinando aqui e tal. Eu falei, caraca, né? Pô, bacana. E senti no meu coração e guardei isso pra mim, né? E de repente... Passou-se o tempo, eu comecei a ler o livro e adorei a sua história, cada coisa massa aqui. Que legal. Me vi muito aqui, mas eu não sabia que você tocava violão. Tocar também é muito relativo, né, Dudu? Pô, arranha umas notinhas ali, cara, mal. Mas aí eu não sabia, daí eu fiquei pensando, falei, caraca, velho. E foi uma coisa que senti mesmo no meu coração, né, de treinar lá. E agora eu sou um cara que treina lá na Godoy Esporte, galera. Nossa, a gente vai falar bastante disso aqui. Então, eu fico muito feliz da música ter me dado também você de presente. Que legal. Gratidão, que viu? legal, Dudu. E você não é só um presente pra mim, mas pra uma galera que eu percebi. Já percebi isso também lá. A ideia, né, principal, Dudu, é a gente conseguir disseminar a mensagem que... O esporte, ele é a principal ferramenta educacional depois da família. E quando nós colocamos lá o nome, eu poderia colocar qualquer nome lá, sei lá, Fit, Power Fit, sei lá, qualquer coisa Fit, que é o que tá na tendência hoje, ou moda do momento. Eu optei, eu e a Evelyn, minha esposa, nós optamos por colocar nosso sobrenome
Porque a ideia não é vender treinos como as academias normais, sabe? A ideia é entregar uma cultura, sabe? A cultura do esporte, a cultura que move as grandes potências do mundo, a cultura que real pode mudar a sua vida de uma forma real, palpável, sabe? E o que mais me incomoda, se eu falar muito aqui, você me corta aí, cara, tá, Dudu? Aqui é pra falar, velho. Então fechou, eu adoro falar, cara. Vai pra falar, velho. O que mais me incomoda é o poder público, não estou falando de partidos, tá? O poder público no contexto geral não migrar força para o esporte como deveria. Se você começar a entender que as grandes potências do mundo são os líderes de medalhistas nas Olimpíadas, já dá para você ter uma base de que nós mudaríamos muito o nosso contexto de vida se todos nós tivéssemos essa cultura do esporte como estilo de vida. E eu não só falo de saúde física, tá? Eu falo de saúde mental também, porque hoje eu acredito que a educação física e a psicologia juntos são as principais ferramentas, tá? Que pode mudar de fato a vida do ser humano. Uau. Tá? Eu desconheço qualquer outra ferramenta. Quando eu vejo um número de suicídio que só aumenta, quando eu vejo o número de obesidade no Brasil, que passou de 60%, que está chegando a próximo 60%, e mesmo assim o poder público não migra força para nossa profissão, sabe? É desesperador. Mas a minha função, como cidadão, é tentar mudar a história de quem está perto de mim. Tá? Então, por isso que eu coloquei meu sobrenome lá. Tá? Godoy Esporte Saúde vende... eu não vou dizer que vende, mas nós entregamos cultura. Tá? E não é treino. É uma cultura realmente para você ser uma pessoa mais resiliente, para que você consiga... mas resiliência é a palavra do momento, ou a constância é a palavra do momento, não sei o quê. A resiliência está no esporte desde o início. Tá? Quando você começa o esporte, você começa péssimo. Você não é ruim. Você é péssimo, você não sabe nada. Então você só perde. E se a pessoa não for resiliente ali, já nem continua. Tá? Então, normalmente, o esporte ele te entrega a primeira coisa e te ensina a perder. Uau. E a vida é assim, né? Você mais perde do que ganha. Então o esporte já começa aí. Diferente da escola. A escola, ela te ensina técnicas teóricas. O esporte te ensina técnicas na prática que você vai utilizar no seu dia a dia. Então, resiliência é o trabalho em grupo. Numa empresa, se você vai disputar alguma vaga ou no esporte, é muito parecido. Tá? E quem vence no final nem sempre é quem treina mais, mas quem treina certo. Tá? Às vezes é quem treina mais. Então, o esporte, se você correlacionar com o mundo corporativo ou com o seu cotidiano, se você pegar essa ferramenta e aplicar, não tem como dar errado. É uma superação, né? Pessoal. Falo por mim mesmo, tô treinando lá. Quero mandar um abraço pro Enzo. Professor Enzo, monstro. Depois a gente vai falar dos seus professores, mas de Enzo, galera, geração Enzo, ele não tem nada. Nada. Pô, Enzo, obrigado, cara. O Enzo chega lá, só dá uma olhadinha. 3 minutos. 4 de 15. Vai pra lá, vai pra cá. Eu falo, mas cadê o Enzo que tava aqui? Porque a galera fica zoando com o Enzo. Pô, velho, a geração Enzo... Altamente técnico, né, cara? Meu, de Enzo não tem nada. Obrigado, professor. Gratidão. Daqui a pouco a gente fala da galera que tá lá. Mas é muito bacana, cara, você falar de tudo isso. Eu vejo dessa forma também, aprender a perder. Hoje as pessoas não sabem sofrer. Hoje as pessoas querem tudo na mão, né? O Bauman já falava isso. Os relacionamentos não têm profundidade, não tem clareza, é tudo líquido. Seguindo uma linha freudiana também, a gente vai falar de um gozo, dopamina barata, um gozo imediato, né? E nunca foi tão fácil se viver como é hoje, nos dias de hoje. Tudo que você quer tá aqui nesse negócio aqui, né? E você já pá. Só que aí precisa de uma constância, sim, uma disciplina, uma resiliência, e a gente vai ficando frustrado. Eu lembro que eu tava treinando um dia lá, semana passada, falei pro Enzo assim, cara, bateu uma angústia aqui, uma vontade de chorar aqui, né? Aí ele olhou assim, né? Começa a criar um vínculo, né? Ele falou, como assim? Eu falei, é uma criança ferida aqui.
né? Que muitas vezes escutou que você não vai ser ninguém na vida, que você não consegue, que você não pode. E eu tô aqui, além eu falei pra ele, eu não tô buscando um corpo perfeito, porque eu já sou perfeito e mais semelhante de Deus, né? Eu vejo Que assim, legal. eu já cheguei a pesar quase 200 quilos, cara. Caramba, Dudu. Então já me considero um vencedor. Com certeza é. Hoje eu quero chegar com a panturrilha forte. Se eu tenho 45, viver mais 45, né? Não precisar de uma muletinha, alguma coisa, assim. né? E saudável, cara. Acho que a transformação do corpo ela é consequência depois. Mas o grande propósito estar aqui é buscar uma saúde, qualidade de vida. E quando bate essa angústia de você ver o quanto você tá velho, vou abrir aspas aqui, fisicamente, sim, aí você fala, caramba, velho. Aí você vê um velhinho de 74 anos correndo no parque da cidade, você tá correndo ali ou andando, o cara já deu 3 voltas em você, fala, mano, como é que esse cara chegou nesse trem, né? Também quero chegar nessa idade, e se eu não começar agora, eu acredito que é um processo de médio a longo prazo, né? Se eu não começar agora, eu não vou conseguir ter essa qualidade de vida. Aí alguém vai falar assim, Godoy, mas você vai morrer. Eu falei, eu vou morrer saudável, por exemplo, né? A grande probabilidade de eu morrer saudável, fazendo atividade física, dormindo bem, sim, comendo bem, eu acho que é provável diante das atitudes que eu faço, né? Eu vejo dessa forma. Dudu, vamos lá. Os nossos ancestrais, eles precisavam de movimento para sobreviver. Uhum. Hoje não precisa mais. É o mínimo de movimento. Né? E é um movimento que tem um gasto energético muito baixo. Às vezes o cara não sai da mesa dele de computador, ele trabalha ali, ou do celular e tal. Mas o fato é que nossos ancestrais, eles então tinham que caçar, eles tinham que se defender sua tribo e tal, então eles não tinham que fazer exercícios. Uhum. Passamos para a era agrícola. Então tem que plantar, certo? Então aprendemos a plantar, então tem que cultivar a terra, tal, trabalho braçal. Também não precisa de movimento extra, né? Aí veio a era industrial, certo? A era industrial com menos movimentos, mais movimentos repetitivos, mas ainda assim muito movimento. Uhum. Mas aí já começou a degringolar a nossa condição física. A partir daí entrou a era tecnológica. Hoje nós não temos mais a possibilidade de não treinarmos. Nós não conseguimos suprir ou bater a meta de movimentos durante o cotidiano nosso, o que para o nosso corpo foi feito. Fato. Tá? Então, você obrigatoriamente, querendo ou não, gostando ou não, você vai ter que procurar algo para que você se movimente. Entendeu? E isso é um fato. E quando você não se movimenta, você encurta a sua vida. Fato também. Tá? E quando você passa do princípio que o meu dia a dia já tem bastante movimento, mas não é nem um décimo do que seria necessário. Então, hoje nós somos a primeira geração que temos que colocar atividade física direcionada no nosso cotidiano. Tem que. Ninguém está livre disso, mais. Tá? Pra você ter uma ideia, até as pessoas hoje que fazem um trabalho braçal já é bem menos do que antes. Se você for pensar que o cara que trabalha com obras, por exemplo, ele tem muito movimento, mas hoje já tem bastante máquinas que fazem o trabalho que antes era um ser humano que fazia. A outra coisa que piorou muito é a qualidade da nossa alimentação. Né? Então, a qualidade dos nossos alimentos hoje acessíveis financeiramente são péssimos nutricionalmente. Né? E dá mais trabalho para fazer. Como o nosso tempo hoje é mais curto ainda do que o normal, então você quer algo rápido, saudável e que seja gostoso. É quase impossível. Aí o que você vai fazer? O fast food, que é esses três juntos, só que menos o saudável. Sim. Tá? Então, e isso vira uma constante. Sérgio, cara, eles me chamam de Godoy. Godoy, é proibido, cara, comer lanche, fast food, alguma coisa? Claro que não. Claro que não. Se encaixa num programa de treinamento e de nutrição.
perfeitamente se encaixa. Tá? Vai ter o dia para tudo. O que não dá é você ter uma vida desregrada e achar que todo dia dá, que todo dia pode, que todo o final de semana inteiro dá para fazer isso. Isso não é cultura do esporte. A cultura do esporte é que você tenha que se manter o máximo de tempo disciplinado possível, e mesmo quando você não segue essa disciplina de uma forma mais assertiva, próximo do 100%, você escorregue um pouco, entende? E para que você chegue onde você quer chegar, bata a sua meta. O esporte é isso, tá? Então tem o processo. E é outra palavra que está na moda, né? O processo. E eu acho essa palavra fantástica. Acredito também. Todo mundo quer o resultado, mas não quer passar pelo processo. E o processo é isso. Eu cheguei aqui hoje, você me falou, você vai ter que abrir mão de alguma coisa para estar aqui. Eu tive que abrir. Toda escolha uma renúncia. Não tem jeito. Meu cara desmarcou 4 aulas, cobrou um cachê de milhões para vir aqui, a brincadeira. E toda escolha é uma renúncia. Mas é possível. É possível. É possível, né? É possível. Hoje é possível, né? É bacana você falar tudo isso, cara. E vou trazer o podcast um pouquinho agora para uma questão aqui bem legal na minha visão, né? Na minha visão é bem legal mesmo. Ele tá falando já do processo na programação neurolinguística, galera, a gente também pode chamar de modelagem, modelo que nós vamos seguir, né? Eu fico muito feliz de ver você falando isso, porque na psicanálise, por exemplo, que é a minha especialidade, eu estou me formando agora em neuropsicanalista, né? Que legal. Muito legal isso tudo. E também eu vejo dessa forma, nós falamos muitas vezes aquilo que nós entendemos, mas ao passar do processo, na análise pessoal, nas terapias, na semana, na repetição, na elaboração, eu até criei um esqueminha que a gente vai tendo insights daí, vai lendo, vai estudando, né? A palavra elaboração eu dividi em 3 pedacinhos. Ela, do elaboração, eu chamei de vida. A vida. O bora ali, eu tirei um trechinho ali de oratória. A vida de oratória, né? E depois a ação. Então ficou elaboração. Então quando eu tenho a vida, que eu vou fazendo a minha oratória, e aí eu vou falando aquilo que eu entendo. E depois com o processo eu começo a entender de fato o que eu estou falando, eu vou ver que nem era aquilo que eu queria às vezes. Olha que interessante, vai esvaziando, né? Porém hoje, com quantos anos você tá? Tem problema de falar? Imagina, eu tenho 48 anos. Caraca, velho! E um apaixonado pelo esporte. Só que o apaixonado pelo esporte aqui, o 48 anos, não tinha essa cabeça que tem hoje. Não, bem longe disso. Aí vem uma perguntinha massa aqui, ó. Vai. Quem era o Sérgio Godoy antes de tudo isso? E aqui ele conta, viu, galera? Tem até apelido aqui do rapazinho aqui, ó. Aqui ele conta. Quem era o Sérgio Godoy antes de tudo isso? Com essa processo, modelagem, essa fala, várias provas, né? Que você vai falar um pouquinho daqui a pouco delas também. Um cara forte, resiliente ali, ó. Dedicado, disciplinado. Chegou primeiro que eu aqui no estúdio, inclusive. Eu já sabia. Falei, eu vou dar uma margenzinha pra ver, né? Geralmente os convidados chegam e espera aí, né? Quem era o Sérgio Godoy antes de tudo isso? Boa pergunta. Vamos lá, muito legal. Legal. Bom, eu tenho muito orgulho de falar que o Sérgio Godoy, antes de tudo isso, antes do meu currículo, sou filho do meu pai, José Antônio, tá? E da Maria Antônia, minha mãe. Estou orgulhoso de nós agora. E eu perdi minha mãe muito cedo, tá? Antes dos 20 anos de idade. E meu pai 10 anos depois. Tá? Então, mas num contexto de vida desse início que você estava me perguntando, quando eu nasci na cidade de Mogi das Cruzes, num bairro chamado Socorro, que hoje é um bairro nobre, mas antes não era, tá? Tinha uma parte assim que era uns barracos assim, era lá que eu morava. Tá? Então eu nasci num lugar junto com mais 4 irmãos, então éramos 5 filhos, meu pai e minha mãe. Morávamos num barraquinho de 2 cômodos de alvenaria e um de madeira que meu pai mesmo fez. Tá? Um cômodo dentro de casa ainda era terra. Entendeu? E eu dormia embaixo da mesa.
tinha um colchãozinho de berço e era ali que eu dormia. E se você me perguntar, cara, se eu era triste, eu tinha sabia que existiam outras coisas. Então, era uma criança normal, feliz, normal, sabe? Às vezes a gente vê algumas coisas assim, na rua você fica meio... Ela não conhece outras coisas. Tá? Então, o que eu mais queria era só brincar, era só isso, me deixar brincar e tá tudo certo. E assim, tinha brinquedo? Também não tinha. Então tinha que fazer o brinquedo, então a gente elaborava as brincadeiras, os brinquedos e tal. Então nasci nesse contexto. Tá? Uma família bem humilde mesmo, eu acho que a grande maioria do povo brasileiro. E com 12, 13 anos já tive que começar a trabalhar, tá? E vendi as coisas, sempre fui empreendedor, sempre empreendi. Desde criança eu sempre empreendi. Então no inverno eu vendia pão de queijo e no verão eu vendia geladinho ou chup-chup, não sei como é que vocês chamam. E para fazer uma graninha, porque eu já bancava a feira de casa no sábado. Entendeu? Então eu comprava as coisas de casa, da feira de casa do sábado, que aí era perto da minha casa, eu ia lá e fazia a feira com a minha graninha, eu tinha o maior orgulho disso. Nossa, eu adorava fazer isso. Nossa, me sentia assim, adulto, sabe? Muito legal. E desse contexto todo, eu comecei a estudar num outro bairro. E esse outro bairro tinha pessoas mais abastadas, com mais dinheiro, tal. E ali eu recebi meu apelido de Rocinha, porque eu era da favela, né, cara? E tá tudo certo, entendeu? Meu, adolescente pô, não perdoa, né, bicho? Não. E aí foi, meu apelido era Rocinha. Mas eu percebi também, Dudu, que esse apelido Rocinha também me impulsionava para outras coisas. Então, se eu fosse um pouquinho... Porque dentro da favela ali, eu era quase um cara tranquilo, muito tranquilo, um garoto sossegado. Eu era um dos poucos que tinha pai e mãe dentro de casa. A maioria tinha só mãe, porque num contexto de comunidade, os pais são... Os pais, quando eu digo os pais, homens, tá? Os pais mesmo, os caras são reprodutores. Os caras fazem filho aqui, vai embora, faz filho lá, vai embora. E a mulherada fica cheio de filho e se virando do jeito que dá. E a probabilidade daquilo acontecer novamente, do garoto se envolver de novo com o traficante do bairro, ou com drogas, e aí vai acabar... E vira um círculo vicioso isso. Tá? Então isso parece que não tem fim porque não tem uma mobilização pública para que isso mude. Mas nem vou entrar nesse método, senão a gente vai longe, né? Bom, daí em diante, Dudu, eu vou dar uma resumida aqui, que senão vai longe, hein? Fica tranquilo. Então tá bom. Daí em diante, eu fui para essa escola e lá eu tinha esse contexto de ser um dos mais pobres da escola, e lá eu tinha o apelido de Rocinha. Mas percebi também que com esse apelido também tinha um pouco de poder. As pessoas tinham um pouco de medo de mim. Porque eu não era da região deles e tal. Eu falei, bom, isso também é ruim. Entendeu? Eu sempre tive o hábito de usar o que eu posso a meu favor, até o que é negativo. Tá? A dor, por exemplo, eu tento usar a meu favor. Isso veio mais da intuição? Intuição. Ah, interessante. O Dudu, cara... não entenda isso como uma reclamação. Imagina. Ou alguma murmuração. Tá? É só uma explicação. Sim. A vida não fez muita massagem em mim, não tive muita massagem. Conheço uma pessoa assim. Entendeu? Então. E aí, cara, como eu não tive tanta massagem assim, você tem que lidar com as ferramentas que você tem. Tá? E a ferramenta que eu tive muitas vezes era dolorida. Tá? Uma ferramenta de abandono, uma ferramenta de a sensação de que você está sempre sozinho, e, se você não fizer, ninguém vai fazer por você. E aprendi isso muito cedo, antes de me tornar adolescente. Tá? Então eu entendi que se eu não fizer, ninguém vai fazer. E aí eu usei a minha hiperatividade, que eu sou hiperativo extremo, tá? A meu favor. Então eu sou o cara da ação. Você terminou que era ela era a vida,
A oratória da vida, a oratória, a fala da vida e a ação. É a ação, entendeu? Então eu entendi que, cara, eu sou muito bom da ação. Fórmula exclusiva do psicanalista. Inspirado nas leituras, nos estudos, na vida em si, né? Mas eu vejo assim. E aí, cara, eu entendi que é assim, se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim. Tá? E a partir daí eu sempre fiz. Sempre corri atrás das minhas coisas. E aí nessa adolescência conheci um pessoal com grana. E eu, cara, eu sempre fui muito, muito comunicativo. Eu tive a possibilidade de entrar numa fábrica, trabalhar numa fábrica, uma época, e aí foi legal. Fui subindo de cargo muito rápido, mas por vacilo de convívio com o pessoal que essa pegada de que quem você anda pode te impulsionar ou te afundar é real. Sim. Tá? Tem que ter muita maturidade para isso. Se afastar quando necessário, se aproximar quando possível. Saber, né? Entendeu? E com quem e o que você quer exatamente. Então, eu me aproximei de um pessoal que eles tinham muito dinheiro tal, e muito legal, e tá tudo certo até aí, maravilha, eu experimentei coisas que eu jamais experimentaria, uma casa de praia legal, e não sei o que e tal, mas eu troquei os pés pelas mãos, e aí vai naquele esquema de carnaval, e não sei o que, mulherada, papapá. Nesse esquema eu tinha 16, 17 anos, acho que 16 anos mais ou menos. Aí aconteceu de eu me perder de novo. Então a vida sempre era assim, dava um passo para frente, outro para trás. Uau. Um passo para frente, outro para trás. Isso quando não dava muitos passos para trás, que foi nesse caso. Então quando eu arrumei esse emprego na fábrica, era quase impossível de arrumar esse emprego. E eu consegui arrumar. Então em casa eu virei um herói. Nossa, o Sérgio, não sei o quê. E eu nunca fui herói na minha casa. Sempre eram meus irmãos os heróis. Dessa vez eu tinha conseguido ser. E aí eu troquei os pés pelas mãos, num carnaval lá e tal, era pra voltar numa quinta-feira, voltei na segunda-feira, coisa de moleque, né? Fui demitido. Tá no livro, viu, galera? Essa história. No livro. Mentira, eu li o livro, velho. Tá vendo? E aí, cara, nesse negócio de ser demitido, aquele cara que era o herói de casa, voltou a estacar zero novamente, e ali eu entendi, eu falei, cara, eu preciso aprender. E mais uma dor. Né? Aí a dor da frustração dos pais, a dor de não ter grana, a dor de você pedir ajuda para seus amigos que tinham mais possibilidades e eles fecharam as portas. Falar, então a vida vai sempre ensinando. Né? Se você for um bom entendedor, você vai ver que ela te ensina todo o tempo. Né? E não tem muita massagem nos ensinamentos, porque normalmente a gente aprende ou quando você perde ou quando você sofre. É difícil você aprender quando você está, sabe, voando, tá ganhando muito dinheiro, ou cercado de pessoas ao seu redor, te bajulando e tal. Então é difícil você aprender nesse momento. Normalmente, aprende-se com dor ou na dor. E você que é um psicanalista, acho que tem bastante coerência, né? Tá, detalhe, tá? Eu tô fazendo uma pós-graduação também em neurociência com psicologia aplicada. Você comentou nos bastidores do treino lá, eu adorei isso, né? Eu adorei isso quando você falou, eu falei que vem somar tudo isso, né? Você falando disso também, parabéns pela pós-graduação, porque isso vai somar bastante lá também nos treinos e na vida pessoal, enfim, né? O meu analista sempre trazia uma frase lá no começo, eu tô com ele há uns 5 anos agora de análise. Eu estou uns 10, indo para 11 anos nessa história, né, de terapias. Mas com esse analista é um grande pai para mim hoje, cara. Muito, muito legal. Aprendo e aprendi muito com ele, né? Mas ele tinha uma frase que ele trouxe para mim, que eu conheci através dele, dos orientais, né? Que ele fala assim muitas vezes, né? Pegando esse nicho que você está dizendo. Ele fala assim, você pede sabedoria para Deus... E Deus dá um monte de problema para você resolver. Ele fala assim, diz os orientais lá, né? Ele nunca leva pro cunho religioso, deixa sempre aberto, Sim. Né? Então você pede sabedoria para Deus, né? E Deus dá um monte de problema para você resolver. Então, olha que interessante. Todas as suas dificuldades, seus problemas, essas questões todas, você teve êxito em muita coisa e de repente vinham as dificuldades, os problemas, porque a vida sempre está oferecendo alguma coisa assim também nesse aspecto, né?
E aí você foi despedido do trabalho, chegou em casa, teve uma história lá, como é que eu conto isso pra minha mãe? Teve uma história assim, alguma coisa assim, né? E aí vem uma frustração, vem uma angústia, vem uma dor, e você se sente perdido, alguma coisa assim. Depois eu acredito que no livro fala isso também, que depois você conseguiu mais alguma coisa, teve que sair de casa, algo assim, e em algum momento, acho que tudo que foi te afunilando, né? Porque você teve um primeiro casamento, teve seu filho, Isso, certo? certo. Mas em algum momento foi afunilando, afunilando, você falou, eu preciso fazer alguma coisa, de novo, me reinventar, me reconstruir. Aí eu acho que nessa hora, né, chegou esse momento aí, dessa questão que você foi fazer uma entrevista, diante da dificuldade, para uma situação que não tinha nada a ver em ser treinador, por exemplo, personal trainer ou algo assim. Isso. Não foi isso? Foi. Quer falar um pouco disso também? Vamos lá. Antes do chegar aí, eu vou entrar num contexto de que o esporte sempre fez parte da minha vida. Ah, legal. Tá? Boa. Não posso deixar isso passar. Por favor. O esporte, ele foi uma das principais ferramentas que a minha família utilizou para que eu não tivesse tanto envolvimento assim com o pessoal do bairro onde eu morava. Então, na minha escola... Como é que era isso? Tem esse rolê também da escola. Isso, então, porque como é que funcionava? Eu morava num bairro distante e não era bom, tá? Era um bairro bem ruim. E eu estudava numa escola num bairro médio, tá? E aí, nessa escola, tinha um professor chamado Satoru, um japonês, claro, e ele, além das aulas que ele dava no período eu estudava de manhã, à tarde... ele tinha uns projetos sociais, assim, na escola mesmo. Então tinha handebol, basquete, futsal. Então, e eu ficava o dia inteiro na escola praticamente fazendo esporte junto com ele. Então, quantos anos você tinha nessa época, você lembra? Cara, eu fiquei dos 11, 12 até uns 15, 16, assim. Olha o processo aí, galera. Tempo, maturação, não é 4 semanas, né? 4 anos, 5 anos aí. E ali ele sempre me ensinava alguma coisa, meu professor de educação física. Era o cara que eu mais gostava na época. E aí, a partir dali, eu já comecei a pensar o seguinte: ou eu vou ser professor de educação física, ou eu vou ser bombeiro. É mesmo? Era uma das duas profissões e nessa ordem. Tá? Então, a minha primeira opção era ser professor de educação física e a outra era ser bombeiro. Só que eu não conhecia ninguém que fazia faculdade, ou como é que era uma faculdade. Eu não tinha a mínima ideia disso. Né? Então, quando eu... Teve uma época da minha vida, Dudu, eu vou pular, depois eu volto aqui. Tá ótimo. Tá? Claro. Aí teve uma época, essa época da escola, eu tinha uns 16 anos. Quando eu tava já com uns 21 anos, é isso mesmo, 21 anos, eu me encontrei, para você ter uma ideia, quando eu abandonei tudo na minha vida em relação ao esporte, à família, e me dediquei somente ao meu filho, tal. Eu tive filho muito novo. Eu me peguei numa mesa de uma imobiliária, eu virei corretor de imóveis, tá? Com 106 quilos, eu tenho 1,71 m, com 106 quilos e 100% infeliz. Caraca. Tá, assim, desanimado com a vida. Eu falei, meu Deus do céu. E todo ano novo eu faço a minha listinha de afazeres e tal, e não sei o quê. Mas, dessa vez eu falei, vai ter que ser diferente. Eu tinha feito a minha lista, sabe, Dudu? E aí eu lembro que no dia 2 de janeiro, não vou lembrar o ano exato, mas eu tinha 21 anos. Meu filho era um bebê. E eu falei, cara, eu preciso mudar de vida. E aí, eu sempre falo que quando você tem dificuldade na sua vida, quando você estiver na maior dificuldade, volta para a sua essência e faz ação. A minha essência é o esporte. A minha essência é trabalhar, é estudar. É lindo você falar isso, porque infelizmente, que eu vejo hoje até pelo consultório, os pacientes muitas vezes falam, eu nem sei a minha essência, eu nem sei o que eu sou, eu nem sei que dom eu tenho, eu não sei o que você fazia. Qual é o meu talento, quero me descobrir, estou num trabalho, estou numa situação a qual eu não me vejo, e eu não sei nem que eu sou. É desesperador isso, né? Então a terapia descobre, de verdade, com o tempo, é o processo, vamos falar disso, vamos ver. E já vi pessoas, inclusive, abandonando ou deixando um pouco de lado
ou talvez não precisa abandonar também, porque às vezes você desenvolve uma habilidade Sim. e vai te dar um recurso financeiro. Mas às vezes. Mas essa essência, um paciente que eu tenho lá, por exemplo, muito bom na informática, mas infeliz também. Mas quando a música, que ele tem um talento, demais, quando a música começou a fazer mais parte da vida dele, um pouco, na casa dele, alguma coisa assim, né? A vida dele começou a melhorar. E disse a ele, esse trabalho que você faz te traz um fruto. Mas se você ficar só nele, talvez, né? E não tocar um pouco, não sublimar, não pôr pra fora, aí eu acho que fica esse buraco, né? É aquele lindo que você falou, você voltou então pra sua essência. Pra minha essência, cara. E aí a essência minha é o esporte, é o trabalho e é estudar. E aí dá tipo um tesão, né? Porque cara, quando você tem sua essência, parece que não tem erro, não é assim? Pelo menos pra mim é. E aí eu peguei, na época, eu tinha o Vale Paraibano, era impresso. Eu lembro, Entendeu? Aí eu tô ali e tal, olhando o Vale Paraibano, porque corretor tem que ver jornal, fazer os anúncios e tal, não sei o quê. E aí, cara, eu olhei lá, Companhia Atlética, contrata, ela tinha acabado de abrir a Companhia Atlética, acho que tinha um ano, nem um ano acho que tinha. Sim. E aí a Companhia Atlética em São José dos Campos estava abrindo. E eu falei, cara, ali eu posso matar 2 coelhos com uma cajadada só. Posso voltar pro esporte e arrumar um trabalho. Olha só. Entendeu? E só que meu currículo era ridículo, Dudu. Eu não tinha nada, cara. E aí eu inventei umas coisas, cara. Tá no livro, galera. Eu muito inventei legal, umas coisas pra colocar no currículo. Deu uma enchida de linguiça lá. Falei, meu, vamos ver o que rola. Eu tinha esse esquema de fazer. Não, eu já tenho. Né? E eu tinha na minha cabeça o seguinte, se eles me deixarem falar 10 minutos, talvez eu consiga convencê-los. Entendeu? Bacana. Nunca cheguei nos 10 minutos, tá? Mas, cara, tudo bem. Fui lá, cara, e no trajeto de ir, eu mandei meu currículo, eles pediram para eu ir lá fazer uma entrevista, e no dia que eu ia lá para a Companhia Atlética para fazer essa entrevista, eu lembro de eu trabalhar de manhã na imobiliária, aí na hora do almoço e tal, e tava marcado para as 3 horas da tarde de eu ir lá fazer a entrevista. Eu saí de casa 1 hora. Falei, eu quero chegar lá antes, né, legalzinho tal, que vai dar bom. Quando eu cheguei no ponto de ônibus, eu tava tão duro, Dudu, essa época, nossa, era tão duro, sem grana nenhuma, acabou de virar o ano, cara, muito duro, e eu tinha um vale-transporte escolar no meu bolso. Na época, você vai lembrar, Passo tinha escolar e avulso. E avulso, entendeu? E eu tinha só o escolar, tava no meu bolso. E eu entrei no ônibus, cara, e eu com a vontade de acertar a vida, porque, quando você começa a querer acertar as coisas, cara, você não vai pensando que vai mudar tudo de uma vez, é o contrário. Tá? É o contrário, parece que tudo vai mobilizar para que dê tudo errado e aí você desiste e volta ao que você era antes. Nossa, cara, isso é constante. Só decide pra vocês, fala, a partir de amanhã eu não como mais doce. Pronto. A primeira pessoa que vai te encontrar fala, te mandei um bolo de chocolate aí, presente pra você merece. Isso é meu brother, você adora isso aqui, não adora? Cara, aí você olha assim pro bolo, aconteceu comigo isso aí, isso eu tô falando. Então, tá vendo? Mano. E aí, cara, eu cheguei no ônibus, falei, cara, eu dei o vale-transporte pro cobrador e fui passar a catraca, ele falou, você é estudante? Aí vem aquela parada, fala a verdade ou não? Num contexto normal, eu só passaria a catraca e dava o passo. Quer, não quer, filho. Entende? Mas eu queria acertar a minha vida. Tudo errado, sabe? Poxa, ó, eu vou falar um contexto de vida pra você que eu tava. Eu trabalhava no que eu odiava. Eu tinha um filho, mas não sabia o que o pai fazia. Muito bem. Eu era casado, mas não sabia o que o marido faz. Pra mim, o marido tinha que trabalhar, cara. Só isso. Provedor. Entendeu? Ou seja, eu era um cara casado que não sabia o que o marido fazia. Eu era pai de um filho que não sabia o que o pai fazia e detestava no que eu trabalhava. Esse era o meu contexto. Caraca. Com 106 quilos, praticamente entrando profundo numa depressão, nem sabia que era isso. Tá? E aí eu fui tentar mudar. E aí, através dessa listinha de ano novo, eu falei, cara, eu vou tentar mudar tudo isso daqui. E aí eu fui no ponto de ônibus, dei o vale-transporte pro cara, o cara perguntou se eu era estudante, eu falei, não sou. Foi sincero. Cara, não sou estudante e tal. E ele falou, você tem outro vale-transporte aí, avulso ou dinheiro? Eu falei, não tenho. E aí o cara, acho que ele tava num dia ruim,
E ele pegou e é aquela história que eu te falei, quando você tenta acertar, fazer do jeito certo, as coisas ruins, cara, quer te jogar pra lá de volta. Bom, resumindo tudo, ele mandou descer do ônibus. Poxa vida, velho. E aí eu desci do ônibus, me senti muito humilhado, sabe? Descer do ônibus ali e tal. Primeira coisa foi ruim. Mas depois, cara, o esporte é assim, né? Deu ruim, bate a poeira, segue o jogo. Bora. Segue o jogo. Então vamos a pé. Já faço o cardio. E aí fui a pé, cara. Lá do bairro do Morumbi até o Colinas. Acho que daria por volta de uns 10 quilômetros. Por uma entrevista de emprego que nem tava transpirado, né? A camisa, tudo certinho. Não, fui, na época, cara, você vai lembrar, talvez. Tem quantos anos, Dudu? 45, irmão. Então, eu lembro, lógico. Então você ia arrumar emprego, você ia arrumadão. Total. Você ia, às vezes até gravata. Às vezes. Entendeu? Tipo, entrevista, pô. E aí, eu tava arrumadão, cara, pra ir, fui a pé. Cheguei lá, cara, nem pensei nisso, tava todo assado. Andando com a perna aberta, todo suado. Aí cheguei no banheiro, fui lavar o rosto pra dar uma melhorada, piorou, entendeu? Eu falei, cara, tá tudo dando errado. Aí eu fui lá pra recepção da Companhia Atlética, um lugar maravilhoso, lindo, maravilhoso, Dudu. Na época, assim, era um negócio muito tecnológico e tal. Eu cheguei e falei, nossa, será? Mas aí eu cheguei lá, falei, olha, eu vim pra entrevista, a moça olhou pra mim, até riu um pouco. Ele falou, nossa, mas o que aconteceu? Aí eu falei, bom, é uma história longa. Mas já tá acontecendo já. As pessoas, acho que até foram selecionadas pro próximo passo. Aí bateu uma frustração. Mais uma dificuldade ali. Falei, caramba, mais uma derrota, a gente quer melhorar, não consegue e tal. E aí veio o supervisor pra falar comigo, ela de qualquer forma chamou o supervisor pra falar comigo, ele chegou e falou, cara, na administrativo não tem mais o que fazer. Mas vai abrir uma vaga na manutenção. Abriu uma vaga na manutenção e nós vamos selecionar depois dessa entrevista 2 caras para manutenção. Falei, cara, eu não sei fazer nada de manutenção, não sei apertar um parafuso direito. Falei, nós vamos ensinar tudo. Uau. Falei, então beleza, vou ficar. Já tô aqui mesmo, vou ficar. Aí fiquei, cara, só que eu falo, tem que ter um pouco de paciência quando você decide fazer as coisas certas. Hoje eu tenho mais maturidade para isso. Eu sei, quando eu vou decidir fazer alguma coisa que vai me tirar da zona de conforto, que é certo, tá? Outras coisas vão acontecer, mas eu não tinha essa experiência antes. Foi a primeira vez que eu experimentei isso. E aí chegou o Eduardo, que era esse supervisor, chegou, cara, vamos lá fazer a entrevista então, só que é o seguinte, não tinha mais ninguém, só tinha eu. Então não precisei nem mentir meu currículo. Tudo que estava meio que engatilhado para fazer errado, naturalmente aconteceu certo. Então, se eu desistisse já no começo do ônibus ali, por exemplo... Já não teria chegado lá com essa única possibilidade que era só você. Então, o esporte te ensina isso. Você não pode desistir no primeiro obstáculo, na primeira derrota. É o contrário. É até o fim. O jogo só acaba quando o juiz apita. Top. É assim que funciona. E a minha cabeça é assim até hoje. Mentalidade. É até o fim. Tá? Eu não desisto. Eu vou perder por eu não conseguir. Mas eu não vou parar. Até a próxima boia. Até a próxima boia. História que você contou lá. Isso aí. E aí, cara, eu cheguei lá, eu fui contratado para trabalhar na manutenção, ganhando uma miserinha lá e tal, mas não importa. E aí já comecei a treinar, e é ali que começou a virar chave na minha cabeça. E mais uma vez eu vou frisar aqui, né? O ambiente, né? O ambiente. Tô na manutenção de uma academia. É isso aí. Olha pra você ver. Não, e o mais bacana, Dudu, que você vai entender... É possível. É possível. Cara, o mais bacana, Dudu, é que você... o ambiente, ele é tão importante, mas ele é tão importante... as pessoas não dão o devido valor no ambiente que você convive, sabe? Quando eu cheguei lá na Companhia Atlética, para quem não sabe, a Companhia Atlética é uma academia onde pessoas abastadas treinam, certo? Todos lá. Ninguém que tá lá é peãozão, né? Então, eu tinha um preconceito. Como eu nasci na comunidade,
Eu pensava assim, pô, bando de playboy, explorador, folgado e não sei o quê. Só que quando eu cheguei lá, muito rápido, acho que 2 semanas, eu entendi que não tem nada a ver. Cara, eles trabalhavam muito mais do que eu. Muito mais do que eu. Estudavam muito mais do que eu. Essa galera é embaçada mesmo. Entendeu? Eu acordava de madrugada, era assim, ó, acordava às 5 horas da manhã pra academia. Aí da academia saía pro inglês. Do inglês tomava um banho, levava o filho na escola, depois ia trabalhar. Aí trabalhava até 7, 8 da noite, voltava, pegava o filho não sei aonde, ou saía pra jantar e tal, ou fazia alguma coisa recreativa, jogar um tênis, não sei o que. Eu falei, cara, esses caras não param. Eu trabalhava 8 horas, achava que trabalhava muito e era explorado. Ó, pra você ver. Uma mentalidade mais... Talvez vou chamar de pobre mesmo, mas também está tudo bem que não tem esse conceito, né? Você me fez lembrar de uma história de um cara que tava acima do peso e foi treinando numa academia, acho que é do Sul esse cara, eu vi num podcast, achei fantástico. E ele falou assim, ele era vendedor de lojas, assim, acho que era de vender móveis, essas lojas famosas aí, né? Essas lojas não estão pagando aqui o jabá, então não vou falar o nome da loja, né? Aí, cara, ele falou, eu fui treinar lá porque eu senti no meu coração, talvez essa coisa aí da essência, e ele falou que tinha lido que, assim, se você anda com 5 milionários, você tem uma possibilidade de tornar o sexto. Se você anda com 5 idiotas, você tem a possibilidade de tornar o sexto. Isso aí. E aí ele falou que estava treinando numa academia de idiotas, né? Não quero entrar no mérito da questão. Tem lá a narrativa dele. Ele falou, eu ganho pouco, mas eu vou treinar na melhor academia da minha cidade. E Freud's, para não você entendeu aí. A galera entendeu também. E é muito louco essa história, não sei se você já viu. Aí ele foi treinar lá, e esse cara, mano, ele era um cara especialista também na área de piscinas. Ele gostava de fazer esse negócio. Mas como ele ainda não tinha dinheiro, não tinha a empresa dele de piscina, não tinha nada, mas ele era muito bom naquilo, aí ele foi para um CLT para ser vendedor, para ter a garantia ali do salário dele, tá tudo bem, lógico, né? Ele fala isso, tá tudo certo. Só que daí num treino ali, ele começou a fazer conexão, observar, network e tudo mais. E esses caras aí, um dia falou, cara, o que você faz? Tá, eu trabalho de vendas, mas o que eu domino mesmo é a piscina, não sei o que. Ele falou, cara, tô com uma piscina lá pra arrumar, cara. Ele nunca tive essa intenção, né? De repente você pode ir lá em casa fazer um orçamento, não sei o que lá, e daí, cara, me deu os olhos e tal. Aí ele falou, dou conta disso. Aí esse empresário que tava nessa academia fechou com ele e fez um trabalho exímio, assim, feraço, cara. Aí o cara era empresário aí, sabe? O cara da grana e tal. Aí, beleza. Ficou, pô, o cara manda maior bem, né? Arrumando piscina e tal. Aí tinha um fazendeiro, amigo desse cara, que treinava nessa academia. Falou, mano, eu comprei um terreno e tal, vou fazer uma piscina top do zero. Você conhecer alguém? Mano, tem um cara pra te indicar e tal. Ele conta lá no podcast. Cara, fera demais, fez um trabalho em casa, o cara treina comigo. O cara é 10, eu meu convívio lá, velho. Você vai gostar dele, vou apresentar ele pra você e aí é com vocês lá. Aí na época lá ele falou assim, eu quero fazer um negócio aí, vai ficar... Ele fez o orçamento, tudo, apresentou, pegou o carrinho dele, falou que era um Gol Bolinha, mais ou menos, foi lá e tal. Chegou lá, o cara falou, sua piscina vai ficar em 120 mil reais. Aí eu falei, beleza, olha que doido. Aí o cara fez, quanto você precisa pra começar? Aí ele olhou assim, meio assustadão, né? Uns 60 mil, pelo menos 50% aí, né, pra montar a equipe, comprar o material, não sei o quê. O cara fez um cheque assim na época, ele conta e entregou assim, ó. Não teve contrato, não teve nada. Aí o cara falou, eu tô dando esse cheque na sua mão, você pode sacar pra você começar, mas eu tô dando esse cheque pra você, porque quem indicou você é meu irmão, é meu amigo, eu confio nele. Ele não ia mandar qualquer pessoa aqui, velho. Aí o cara falou, anda com quem tu anda. De quem? Meu, a conexão, entendeu? E aí o cara foi lá e montou a equipe e finalizou a piscina do cara. Depois o cara pagou. E aí o que aconteceu com o cara? Hoje é um dos maiores empresários na área de piscina. Tá vendo? Porque o amigo desse fazendeiro precisava fazer uma piscina, aí todo mundo precisava fazer uma piscina, mas tudo começou na academia. Você tá vendo? Ai, que loucura, é o que você tá falando. Bom, Não é louco isso? Cara, mas o convívio é impressionante. Tinha aquela frasezinha que nossos pais diziam sempre, diga quem tu andas que eu direi quem tu és. Sim, sim. Né? E, cara, eu sempre entrava aqui e saía aqui.
Cara, depois de um tempo eu falei, meu, tá de sacanagem. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Sempre foi isso. Uhum. Né? E aí hoje eu faço questão de estar perto de pessoas que somam. Uhum. Não soma, não precisa estar perto. Legal. Tá? Claro, tô sempre conversando com todo mundo e tal, mas quem faz parte do meu círculo mesmo tem que somar. Sim. Tem que somar. E se não soma, tá tudo certo. Tá? Quanto mais eu dou um passo adiante, menos pessoas comigo eu tenho. Fato. Eu não sabia disso, tá? Fato, eu fui fato. aprendendo na prática. Fato, cara. Então eu cresço um pouquinho mais, eu percebo que espana alguma outra coisa, uma pessoa que fazia parte da minha vida não faz mais. Passo seguinte e tal, e pô, no lançamento do meu livro, por exemplo, ali eu fechei uns 3 ciclos. Ali. E abriu um comigo. Entendeu? Então, mas há vários outros, mas é isso mesmo. Muito legal, porque né, a velho? vida Meu futuro aluno de violão. Ah! Boa. Não, mas é isso mesmo. Cara, então o ambiente realmente molda a sua vida. Tá? Pra bom e pra ruim. Não tem jeito. Tá? Então é assim que funciona. E eu tava naquele ambiente, companhia atlética, muito favorável. Porque aí, né, irmão? Entendeu? Só empresários e tal, e eu falei que todo mundo falando assim, pô, cara, você é muito descolado, por que você não faz educação física? Eu falei, cara, é um sonho que eu tenho, mas como é que faz educação física? Essa história é bonita, hein? Eu não sabia como é que fazia educação física. E olha que eu fiz uma pergunta, eu preparei 30, hein, galera? Mas tá demais, mano. Manda ver que essa história... mas essa história é linda, cara. Como é que você fez a faculdade? Isso aqui, eu fiquei emocionado com isso, cara. Cara, foi animal. Eu peguei... Até agora que invadiu uma emoção, porque eu li o livro e falei, nossa, velho, que da hora, cara. Obrigado, Bril. Obrigado por você relatar. Você, imagina. Pô, velho. Cara, eu não sabia nem como é que fazia a educação física. Tô emocionado aqui, velho. Que legal. Amém, cara. Pô, caramba. Bom, falei com o Arthur Hashimoto, cara, ele para mim é um mestre, o melhor personal trainer do mundo, na minha opinião. Tá? Ele falou, porra, desse jeito mesmo, como é que você não sabe como é que faz faculdade? Eu falei, cara, eu não sei. Fazer uma prova lá, caralho. Desse jeito assim, porra, vestibular, passou, faz a porra da faculdade. Simples assim. Eu falei, tá, mas como é que é esse negócio de vestibular? Cai o quê? Eu falei, eu vou saber. Entendeu? Cara, você tem que ir lá e faz, vai ter uma redação, depois você escreve alguma coisa lá e vai dar bom. E se você for bem, você passa. Eu lembro, cara, e até na faculdade privada também tinha. Tinha. Entendeu? E aí eu fui, cara, na Univato fazer a vestibular. Não, eu fiz vestibular. Eu lembro que tinha, acho que, 278 vagas. Eu passei em 276. Mas tinha umas 500 pessoas. Eu fiquei muito orgulhoso. Falei, cara, eu nem estudo, meu. Tô dentro. Consegui, show de bola, saí de lá felizão e tal. Aí passo no administrativo agora, quem passou. Falei, tá bom. Aí fui lá, a moça falou pra mim assim, Sérgio, você vai tem que pagar a matrícula. Traz os documentos aqui pra mim e você paga lá a matrícula, que é o valor da mensalidade. Eu falei, escuta, mas eu nem estudei ainda, eu já tenho que pagar? Eu falei, cara, eu não sabia que era assim, eu não fiz nada ainda. 12 meses, velho. Eu já tenho que pagar? Ela falou, não, você não tá pagando o mês, você tá pagando a matrícula. Pra você entrar, irmão. Eu falei, mas eu não tenho. Ela falou, então, era uma quarta-feira, se eu não me engano. Se até sexta-feira você não pagar, passa a vaga pra passa a vaga pra outro e tal. E aí eu fui falar com o meu chefe, Alberto Marques, hoje é meu amigo, tá? Humano. Cara, foi um privilégio encontrar ele e a família dele no meio da minha vida. E eu chamei ele pra conversar. Eu falei, mano, o apelido dele era Mano. Eu falei, mano, o seguinte, eu tô precisando de uma grana adiantada. Eu pedi as férias, tinha acabado de chegar de férias, cara. Sei lá, acho que tinha uns meses. E aí eu falei, preciso da minha grana adiantada, das férias que vem, ou do 13º, me adianta alguma coisa aí. Aí ele falou, pô, você arrumou outro filho e tal. Eu falei, não, cara, não. Eu passei no vestibular e tal, e falei todo felizão, achando que ele ia ficar feliz também. E não que ele não tenha ficado. Sim. Mas ele jogou um balde de água gelada em mim, cara. Não foi nem fria, foi gelada mesmo. Toda vez que você decide fazer uma coisa... Olha aí, ó. Vou frisar aqui, uma análise aqui. Não desiste. Não desista, velho, porque vai vir a água fria primeiro. Ele chegou e mandou, um balde. Ele falou, cara, se você não consegue nem pagar a matrícula, como é que você vai pagar a mensalidade? Uma boa pergunta.
Realidade na lata, paulada na cabeça. Então, e aí eu engoli seco, Dudu, mas aí tá a diferença de quem nasceu na comunidade e não quer estar lá mais. Top, velho. Tá, eu falei, olha, deixa eu te falar uma coisa, mano. Você talvez, na sua condição de vida hoje, você saiba o que você vai fazer daqui 5 anos. Talvez você saiba que a sua vida é tão planejada que você talvez saiba o que você vai fazer daqui 10 anos. Sim. Ou pelo menos tem uma ideia. Eu falei, eu não tenho a mínima ideia de amanhã. Você nem Tá? Então é um leão por dia. O leão do dia é a matrícula. Nossa. Daqui 30 dias, eu tenho 30 dias para matar o outro leão, que é a mensalidade. E assim vai ser 12 meses. É um leão por mês eu já tenho garantido, porque eu tenho que matar todo mês. Mas eu não vou pensar nele. Eu tenho que pensar nesse primeiro, senão eu chego no outro. E aí ele fez uma cara meio brava assim pra mim assim e tal, e ficou meio com a minha resposta meio assim, e foi embora. Ele falou, ó, amanhã você volta aqui e fala comigo. No dia seguinte eu voltei lá, Dudu, e ele pegou e falou assim, falou, ó, ele me chama de Sérgio. Sérgio, cara, você é um cara muito esforçado, muito trabalhador, fora da curva. Então eu vou te dar esse dinheiro da matrícula e vou te arrumar um outro emprego. Você consegue fazer faculdade, trabalhar em 2 lugares? Saiba que você é casado, tem filho, tá? Não esquece disso não. Eu falei, eu não sei se eu consigo, mas eu queria tentar. E aí ele falou, então beleza, fechou. Então ele arrumou um trabalho de motorista pra mim. Tá, e aí eu chegava de madrugada na Companhia Atlética, abria a companhia e tal, não sei o que, trabalhava até as 8 da manhã, ia pra faculdade, de bicicleta, ficava na faculdade até as 13 horas, de bike voltava pra companhia, trabalhava até as 19, às 19 eu trabalhava de motorista pra ele. Pega a visão, galera. E às vezes final de semana, pequenas viagens, e aí eu ficava estudando e tal, então não teve massagem, né? Mas essa é a pegada da resiliência. Toda vez que você leva uma machadada, não desiste. Calma. É possível. Respira, porque é realmente possível. E esse nome, o Dudu, esse é possível, foi eu sou fã do Bernardinho, tá? O técnico Bernardinho. Eu sou apaixonado nele, cara. Acho que eu tenho quase todos os materiais dele. Livros, e os podcasts todos que ele foi. Acho que eu já vi tudo dele. E aí ele fala que esse nome é possível, foi um nome que ele escolheu para um livro do Serginho, que era Líbero. O Líbero. Isso, que ele também escreveu um livro, então, mas ele não quis o nome. Eu falei, bom, ele não quer, eu quero. Entendeu? Uau. E aí eu coloquei o nome desse livro por isso. Tá? É possível, acho que vem muito a calhar. E foi assim que eu comecei a virada de chave. Tá? Comecei a entender o processo, comecei a entender que se eu estudar, eu melhoro, se eu trabalhar mais, eu melhoro também. Que o contrário disso não é tão bom. E nesse tempo todo você deu conta disso? De ir lá abrir para essa faculdade, depois voltar para lá e depois ser motorista? Você deu conta? Você fez fazer valer? Os leões foram matados e tudo? Porque você se formou, né? Sim. Como que foi? Dudu, cara, foi muito difícil. Teve vários dias. Pensando, falei, isso não é vida, consigo. Meu Deus, acabou. Eu cheguei a estar dentro de um carro 3 horas da manhã estudando, esperando eles saírem da festa. Entendeu? E eu tava dirigindo e tava ali e tal, e estudando. A apostila na época era impresso. Não tinha nada no computador, celular, nada. E, estudando ali no carro, até eles saírem da festa. E ali eu pensava, será que é isso mesmo, cara? Você tá fazendo certo? Não é possível que é esse sofrimento todo mesmo. Pô, você não dormiu, daqui a pouco você vai trabalhar de novo. 5h30 eu tinha que estar no trabalho. Entendeu? Então, não foi uma vez que eu virei. Mas muitos dias. Muitos dias. Interessante essa fala aí. Depois eu converso com você nos bastidores se for sobre a insônia, mas tem um processo de gravar
talvez o sistema nervoso entende que a vida é assim até hoje, é inconsciente esse negócio, sabe? É a grande possibilidade. Depois a gente leva isso pra análise, mas tá tudo bem, só um insight, né? Não, show é de bola. porque eu sou assim também, né? Eu vivo em alerta, mas já acabou, mas o sistema não entende. Aí tem que ter todo um trabalho, um processo pra tá tudo bem. O meu filho me fala até hoje, nossa, pai, eu lembro de você estudando pela casa de madrugada, falando em voz alta, porque é meu jeito de estudar. Sim. Entendeu? Ótimo, então, quem fala aprende, quem escreve também. E aí eu ia lendo e falando, e aí eu explicando quando tinha alguns seminários e tal. Bom, me formei, sou muito grato à família Alberto Marques lá, a família sabe do Mano, cara, o Mano, a Mônica, a Aline, a Luísa, hoje são todas meninas bem-sucedidas, a companhia continua de vento em popa, eles vão lá visitar o meu centro de treinamento, entendeu? Hoje vamos fazer um evento juntos agora no meio do ano, então, assim, eu fiz grandes laços de amizade ali mesmo, e amizade profunda. E o esporte que norteou todo esse esquema, que me fez, não só minha sede, sabe, mas me fez sempre pensar, calma que você está treinando, calma que você está em treinamento, calma que não chegou a hora ainda. Quando eu me formei, eu falei, agora chegou a hora. E tem uma coisa linda nessa palavra treinador, se você dividir ela no meio, treina isso aí. Dor. E é exatamente isso. Muito legal. Não existe treino para nada sem dor. No pain, no gain. Pra nada. Eu quero ir bem na prova, vou ter que estudar. Hora, processo, então você vai ter que abrir mão de um monte de coisa para estar lá estudando. Quando você vê, eu sempre brinco com meus alunos, quando você vê alguém com o abdômen forte, trincado, aparecendo mesmo, cara, aquele cara passou por um processo, ou aquela mulher, bruto. Tá? Abriu mão de muita coisa, não foram poucas não. Muita coisa. Vale a pena pra você? É você que vai me falar. Entendeu? Que você busca, que você quer. É isso que você quer? Esse é o processo. Tá? Então, quanto mais afunilado for a sua busca, mais afunilado vai ser seu processo. Não tem jeito. E o esporte é assim também. Então, você vai disputar um campeonato municipal. É uma força. Um campeonato estadual. É outra força. Um campeonato nacional. Outra ainda. Uma Olimpíada, aí já mudou a história. É o ápice da força. Né? Então, e é assim no seu trabalho. Então você precisa... Eu palestro muito nas empresas e eu gosto de criar esse círculo virtuoso. Qual que é o círculo virtuoso? Você estuda e trabalha tanto para que você consiga chegar onde você queira, certo? Só que tem alguém lá. Para você chegar lá, esse alguém, provavelmente eu vou ter que sair ou vai agregar mais uma pessoa lá. Cara, eu gosto de ser sempre um dos melhores onde eu estou atuando. Não importa. É o meu jeito. Sim. Excelência, né? Eu gosto de entregar o máximo possível. Então, você chega lá, perto do seu gerente falou, esse cara vai pegar minha vaga mesmo. O que ele vai ter que fazer? Estudar, trabalhar também, vai incomodar o supervisor. O supervisor vai incomodar o gerente. Sim. O gerente vai incomodar o diretor. E isso vai acontecer e vira um círculo virtuoso. Quando você vê, tá todo mundo correndo atrás. Sabe? Aí não tem mais aquela panelinha do que não faz. Sim. O que você tá fazendo? Sabe? E é esse círculo virtuoso que eu crio na minha empresa hoje. Sabe, o Godoy Esporte Saúde é um lugar que vende cultura. Se eu vendo cultura, todos os meus profissionais têm que estar dentro dela. E como é que eu faço para estar dentro, para fazer com que eles estejam dentro dela? Eu sou o maior exemplo. Eu não me permito não ser exemplo para eles. Que lindo isso. Eu não me permito. Isso é notório lá, quando eu estou lá eu vejo isso também, eu acho isso fantástico. Sabe, muitas vezes eu tô cansado, eu não quero treinar, mas eu falei, eu tenho que ser referência para aqueles meninos. Sabe, então eu vou lá e treino. Muitas vezes eu tô exausto, cara, eu não consigo fazer nada. Um me liga e fala assim, cara, vamos treinar não sei o quê. Eu não tô afim de ir, mas eu vou.
sabe? Então eu tenho uma postura diferente, eu tô sempre estudando, sempre correndo atrás de alguma coisa. E além de ser muito bom para mim, tá? Eu pelo menos quero que eles tenham algo para se inspirar, ou alguém para se inspirar, sabe? E que se por um acaso não for eu, que seja alguma outra pessoa que faça o mesmo sentido, sabe? Então, isso vai criando uma cultura, e eu percebo que os professores, todos os professores lá, pra você ter uma ideia, todos eles, nós somos em 8 no total hoje, todos os professores lá estudam, todos os professores treinam, porque eu sou muito questionado por isso. Eu não gosto de profissionais, não estou dizendo que é certo ou errado, dizendo que eu não gosto, a minha empresa não permite profissionais que vendem algo que não praticam. Eu treino em outro lugar que tem muitas pessoas acima do peso, e não é uma crítica, né? Inclusive, né? Não vou dar o nome aqui, mas a galera já vai saber porque me vê lá, tá tudo bem, né? Aí eu fico pensando nisso também, tá tudo certo. Mas é interessante, a pessoa tá me dando um treino lá na academia mesmo, porque eu não consegui todo dia lá no Godoy, né? Daí, por causa da minha agenda e tal. E aí eu fico olhando aquilo e falo, caramba, né? Poxa, não tá batendo muito não, mas tudo bem, eu tô aqui porque eu preciso e tá tudo certo. É interessante isso também, né? Você falar, porque eu acho que tem que ter um pouco de congruência. A mesma coisa, meus pacientes chegam lá, me ver triste, ansioso, toda vez chorando, não que eu não seja assim, né? Mas tipo, a vida acabou, vou morrer, crise, acho que eu tô indo no psicanalista errado, né? Fala, não sabe lidar com a angústia, né? Alguma bonita essa parte, né? Vou te interromper um pouquinho. Vai. Galera, é o seguinte, eu vou perguntar pro Ale quantos minutos eu tenho ainda. Cara, a gente vai ter que fazer outro podcast, velho. Cara, vou deixar um abraço aqui e vou falar pra você, galera, ó, eu, Dudu Marino, sou o mais novo parceiro, você tá vendo que a gente tá num novo cenário, sou muito grato a todos os lugares que eu passei gravando esse podcast, mas agora eu sou o mais novo parceiro do comercial aqui do Hub, falei certo? Aí, ó, ainda tô aprendendo a falar. Hub Digital Studio, quero deixar um abraço aqui pro Ale, meu parceirão, cara, amigo das antigas. A gente já fez muita coisa junto, a Live do Coração, passou na Vanguarda lá, foi um negócio top demais. Então, se você quiser gravar um podcast, fala comigo que eu tenho valores especiais para você. Se você também quiser ser um patrocinador do meu podcast, o Pode Vitalizar-te, a arte de viver, o único objetivo nosso aqui é trazer essas histórias lindas, por exemplo, do Sérgio Godoy, para você, para incentivar você a ter uma vida melhor, para você não desistir, para você saber que toda vez que você decide fazer uma coisa certa, olha que legal, vai ter um perrengue, mas é quando você passa por ele, você vê o quanto você é forte, quanto você é resiliente, e você começa a descobrir a força que existe dentro de você. Isso aí. Eu tô com 3 dígitos, mas o meu objetivo é bater 2 dígitos. Quero mandar um beijo, logo ela vai estar aqui, para Milena Pena, que tem me acompanhado nas minhas estratégias. Eu tenho certeza que agora, depois de hoje, também o Sérgio vai colar na minha. E aí, Duduzeira, agora eu acho que a gente fechou um elo aqui mais forte ainda, né? Porque eu vou ser um case de sucesso dele, cara. O que vai ter de gente procurando esse cara depois, que me vê com os 2 dígitos ali, falando, caraca, onde você foi, velho? Mano, assiste podcast, velho, olha o recorte lá, ó, assiste um pouquinho lá, né? Porque isso aqui eu tô também fazendo uma âncora pra mim. Eu tô criando aqui pra mim, né? Não é uma promessa, né? Mas eu tô criando aqui pra mim também um compromisso comigo mesmo, pra mim buscar saúde. E não tô preocupado com o tempo, mas eu tô preocupado com o ritmo. Você começa e vai aprimorando. Primeiro você começa, depois você aprimora. E depois você vai mudando, você vai modulando, vai melhorando suas práticas. Tive recaídas, quem nunca teve, todo mundo tem, mas hoje as recaídas são muito menores, porque você vai criando um ambiente modulador, você vai modulando a sua dor. Teve um treino lá que o Enzo pegou a caixa para eu subir e colocou um colchãozinho para aumentar o degrau. Isso. E, cara, misericórdia, velho. Eu falei, nossa senhora. Com a adaptação foi horrível. Aí passou umas 3 semanas, ele tirou o negócio. E aí eu falei, cara, não sei não, velho. Ele falou, vai dar certo. Falei, tá bom. Eu subi porque eu sou canhoto nato, né? Clássico 10, jogo de terno e gravata, todo mundo sabe.
garçom dos centroavantes me adoram, né? Eu subi com a perna esquerda e desci. Quando eu fui subir com a direita, eu não fui. Isso foi legal demais, cara, porque eu sou psicanalista, né? Eu sei um pouquinho da mente, do encéfalo, né? Aí o Enzo olhou, o que aconteceu? Eu falei, cara, mecanismo de defesa do meu cérebro aqui, ó. Ele disse pra mim que eu não vai dar. E aí eu paralisei, cara. Incrível isso. Véi, você não vai dar. Porque quando novo eu tive um problema no fêmur, né? E dói bastante até hoje. Uma epifisiólise, assim, é engraçado. E aí o Enzo falou, vai dar. Eu falei, vamos ver. Foi demais, cara. Daí eu subi, quase que caí, mas subi, né? Aí eu desci. E aí, Duduzão? Ele falou, e aí, Duduzão? Eu falei, deu, né? Eu falei, então vamos de novo. Esquerda, desci. Sem o degrauzinho. Aí fui com a direita de novo, meio desengonçadão. Aí eu falei pro cérebro, se ferrou, não falei outra coisa, né? Vai dar, velho. Aí depois, lá no Godoy não tem esse negócio não, galera. Você faz um negócio lá, ó. Primeiro que não é 3 de 15, é 4. Já é um a mais. Falei, meu Deus do céu. Falei, aqueles 30 segundos de descanso pra repetir, você fez a perna, você descansa nada, você vai lá pro braço. Aí terminou, o Enzo só faz assim, ó, volta lá. Agora já até sei que ele nem fala mais, já sei que termina um, já vou pro outro, termina um, já vai pro outro, termina um, já vai pro outro, né? Então é sobre isso. Quer gravar um podcast? Fala comigo aqui na Hub Digital Studios, tá bom? Se você quiser ser um patrocinador do nosso podcast também, vou ficar muito feliz de ajudar e ser ajudado, beleza? Tamo junto. E logo o Godoy vai fechar aqui também o podcast dele, exclusivo, ó. Show. Aqueles caras, tô lançando semente aí. Obrigado, Ale, deu mais 30 minutos pra nós aí, tá demais sua história. Pode continuar, meu querido, que vem ao teu coração aí. Ó, fiz 30 perguntas, a gente fez uma, né? Quem era você antes de tudo isso, mas tá sendo legal, porque todas as perguntas estariam relacionadas a isso também. Ah, então beleza. Abriu a porta do inconsciente aí, da consciência também. Tô deixando levar. Não, aqui, mas é isso aí, sem fio, tá demais, cara. Então legal. É que tem tanta coisa pra você falar, a gente vai trazer de volta, galera, a gente vai trazer de volta. E aí, detalhe, que eu não contei. Uhum. Quando eu fui pra academia, em 6 meses eu recuperei minha forma física, de quando eu era... jogava lá na escola com o Satoru e tal. Em 6 meses eu já retornei meu peso normal. Legal. E já havia prometido pra mim mesmo. Falei, cara, nunca mais quero chegar lá. Uhum. Tá? Eu sou meio soldado, assim, pra algumas coisas, sabe? Meu pai criou a gente meio assim. Então, eu sou meio dessa pegada. Quando eu me tornei personal trainer, eu precisava ser referência para os meus alunos e para os meus professores, que agora somos em 8 professores. E como é que eu faço isso? Como é que eu me mantenho ativo? Eu preciso de meta. Eu trabalho com meta. Minha cabeça é assim. Eu preciso de ter um alvo, sabe? E às vezes não precisa ser um alvo fixo, mas eu preciso ter um alvo. E eu falei, cara, para eu conseguir me manter em forma, eu vou começar a praticar outros esportes que não estão dentro da minha zona de conforto. Aí eu busquei o triatlo. Por isso que essa capa do livro é assim. Uhum. Essa foto aqui foi num Ironman 70.3, dentro do túnel que liga Marina da Glória a Copacabana, que eu fiz lá no Rio. Que da hora. Foi bem legal. Maneiro. Foi uma prova muito difícil, mas a trajetória no triatlo me ensina muita coisa. Para variar, o esporte nossa, fenomenal. E hoje os grandes empresários, quase todos, ou eles estão fazendo jiu-jitsu ou triatlo. Uau. Tá, eu faço os dois. Eu adoro jiu-jitsu também, comecei agora, não sei nada ainda, mas eu gostei disso só pela hierarquia, sabe? Eu sou o último, tem uma menininha de 12 anos aqui do meu lado, eu sou atrás dela. Olha então, assim, não é porque você é o Godoy, o cara da educação física, que não fez sei o triatlo, não, filhão. Aqui você é o último. Isso é lindo também. E eu acho isso pro meu ego foi ótimo, tá? Porque não tem onde eu chegue hoje na região que as pessoas me põem, Godoy, chega aqui e tal, e aí me jogam lá em cima. Lá não. É o contrário. Eu chego lá, último. E aí isso me faz colocar o pé no chão direto, porque é uma outra coisa que eu não sei lidar, Dudu. Sabe? Eu tô aprendendo agora a lidar com esses tipos de assédio. Os negócios estão indo bem. Sim. Tá? A empresa está crescendo. Eu tenho um nome relativamente bom no mercado.
E aí o assédio aumentou um pouquinho mais. E eu nunca soube lidar com isso. Eu nunca fui assediado por ninguém e por nenhuma empresa, por nada. Aí, de repente, tinha várias empresas querendo me contratar e pessoas querendo falar comigo. Eu falei, caramba, como é que eu lido com isso? E teve algum momento que eu cheguei a perceber, eu tava meio num saltinho alto, sabe? Demorou meses. Mas eu comecei a perceber, falei, não tô afim de ir lá não. Não tô. Falei, cara, qual que é? Vamos resolver esse negócio. Jiu-jitsu. Uau. Me colocou no meu lugar muito legal. Tá? Falei, não, filhão. Volta na essência. Olha, volta na essência. Volta na essência. Crise, volta na essência. Qual que é a sua essência? É o que você fazia. O que você fazia quando você gostava de fazer, lá atrás. Essa é a sua essência. E é comum, Volta né, lá. as pessoas virem até nós, mas se eu pudesse te dar uma dica, é como lida com narcisista, não lide. É muito legal. A pessoa vem, às vezes eu tava no auge da carreira, eu morei fora, estudei música, depois teve acidente, um monte de coisa e tal. Muita galera conhece minha história, muita gente não, mas eu já fui muito assediado na música também uma época. Hoje nem tanto mais, né? Eu falo que eu não sou mais músico, não sou psicanalista, né? Mas eu tô com uns projetos aí, quem sabe, voltar pro cenário. E tá tudo bem também. Eu sei voltar, eu sei subir no palco e jogar o jogo de novo. Isso é legal demais, né? Quando a gente sabe que a gente é. E não precisa estar lá também mais, tá tudo bem. Mas assim, quando a galera me assediava muito, eu tive esse rolê também. Mas depois eu aprendi, né? Hoje eu falo assim, gratidão, muito obrigado. Mas aí eu já penso comigo mesmo que é uma coisa minha, tá, pessoal? Problema seu, se você acha que eu toco pra cacete ou não. Eu não tô nem aí com isso. Porque quando eu olho pro meu professor, eu já desanimo, né? É sempre assim, né? E aí eu vou falar com o professor, ele fala, não, você tem que ver o meu professor. Eu falo, não quero ver nada, né? Então não lide, né? Sempre que o próximo lida. O cara vai chegar, Godoy, tipo, não lido, né? Aí você vai criar ali uma conversa interna com você, talvez, e vai te ajudar a soltar tudo isso, né? Porque também vai ter aqui, ele fala, nada a ver, o Godoy, acho que tá se achando, sei lá. Também não lida com isso. A tua essência, quem é você? Você sabe quem é você, o que você faz, por que você quer, o que você quer. E tudo bem também ajustar a vela no percurso. Lógico, tá tudo certo. O vento muda também, Muda, sabe? vamos pra cá, vamos pra lá e tudo mais, né? Mas acho que é por aí, né? Então, Dudu, e aí como é uma cultura que a gente entrega lá, cara, eu tento pegar todos os meios dessa cultura para entregar o máximo possível. Então, essa cultura que eu entrego do esporte, como é que funciona? Bom, você sabe bem, porque lá os nossos centros de treinamento, ele é 100% personalizado. Um professor por aluno. Incrível isso, cara. Tá? Toda a diferença, galera. Toda a diferença, velho. Então, é muito diferenciado nesse sentido. Mas, fora tudo isso, tem as avaliações que a gente faz, mas o principal é o meu professor estar dentro da cultura, sabe? Porque ele estando dentro da cultura, ele consegue ser exemplo para você. Porque eu quero um círculo virtuoso na minha vida. Eu quero te contagiar, eu quero que você contagie sua casa, eu quero que a sua casa contagie seus vizinhos o bairro a cidade, e a cidade o país. Porque só assim a gente vai conseguir mudar esses números. E é assim que a gente faz. Entendeu? Eu entendo que seria uma outra frequência, né, do que essa frequência do governo, essas questões todas que na última aula agora que eu tive da graduação da neuropsicanálise, entrou num contexto assim sobre o aprendizado das crianças na escola, né? Mas também a gente entendeu que não há nenhum incentivo para os professores também. Então a galera só quer ganhar o dinheiro ali, Freud e tudo, né? Infelizmente, né? E eu vejo o quanto o esporte ele é fundamental na formação psicológica de um ser humano, por conta de várias questões, né? Inclusive ensina muito nas derrotas. Eu lembro, eu sou São Paulino, amo tricolor. Eu lembro do Rogério Ceni falando disso, para eu ser campeão de tudo isso que vocês estão vendo, eu perdi, pode enumerar aí que não chega. As derrotas foram muito mais mesmo para ser campeão de alguma coisa. Citei ele aqui porque é um cara que eu admirei tudo que ele fez no esporte, né, também. Então é muito legal você falar sobre isso também, né? Porque, mas aí é o bacana que assim, eu também procuro não olhar
Às vezes, cara, acontecem umas coisas no mundo, no noticiário da TV, eu fico sabendo pelos pacientes, depois eu tenho que dar uma olhada até. Eles acham estranho, mas você não viu isso, você não viu aquilo, que mundo que você vive? Meu, nesse não. Não, nesse eu não vi. Nesse eu não vi, que bom que não. Eu tô focado nisso, mas tudo, obrigado pela informação, fale mais sobre isso, alguma coisa assim, porque às vezes a pessoa quer falar daquilo, né, tudo certo. E acho que é assim a gente vai criando um novo mundo. Porque, por exemplo, muitas pessoas foram até a Milena, muitos homens com dificuldade de emagrecimento, por exemplo, porque me viram lá. Porque, como é que você conseguiu, né? Pô, então vou lá. 200 quilos, né, cara? Eu vou lá também, né? Como é que agora você tá começando a ganhar massa, seu futebol tá melhorando, mas o que você tá fazendo? Aí a galera fala, cara, tá treinando lá com o cara, velho. Eu falei, então, o que você tá fazendo? A cultura, qual é a cultura que você tá inserida? Né? Então eu fiquei olhando tudo isso e falei, preciso sair da minha zona de conforto, ir na melhor academia de São José dos Campos. Desculpa todas as outras. Para mim, é lá onde é a cultura lá. Né? E aí, lendo seu livro, foi a resposta que eu tive, né? A música, o violão, a tua história é muito parecida com a minha, cara. Eu vendia coxinha. Conheci minha esposa. Cara, tocando violão. Entendeu? A música trouxe pra você, a tua esposa, eu ia falar disso aqui também. Tipo, eu vendia coxinha também na rua pra agregar valor em casa, financeiro, né? Tudo isso, né? E depois fui ver a minha essência, né? Eu estudava processamento de dados, deixei tudo por conta da música. E a música me trouxe a psicanálise, me trouxe você, me trouxe tudo que eu tenho hoje. Tudo que eu tenho hoje foi a música que me trouxe. Trouxe o Alê, que tá aqui no hub, né, do estúdio. E aí eu falei, cara, conheci a Milena apenas através da música, né, que é a estrategista do meu emagrecimento agora também. Aí eu falei, minha essência. Então também fica essa dica pra galera de casa, né? E outra, às vezes a pessoa não sabe que tem essência, mas dá pra descobrir. É só querer olhar, você não vê assim também ou não? É tipo assim, a pessoa fala assim, eu não sei qual que é a minha essência, né? Mas aí, se você for conversar um pouquinho, eu acho que você descobre, cara. Alguém perguntar pro Godoy assim, Godoy, eu não sei a minha essência. O que você pode me ajudar pra descobrir minha essência, cara? Porque eu não sei, porque quando eu nasci, eu não sei minha essência, eu não sei o que eu busco hoje. Eu costumo dizer que a sua essência você fez sem precisar que ninguém mande você fazer. Olha só. Tá? Então, quando criança, quando adolescente, o que você fazia que você adorava fazer, sem ninguém precisar te mandar fazer? É um caminho, hein? É um caminho bem bacana pra você começar a traçar, sabe? Dali você consegue tirar a sua essência. Mas eu acho que seria o primeiro passo. Tá? E eu iria por esse lado. Tá? Então... que você ama fazer. Porque, cara, o ser humano, na minha cabeça, Dudu, o ser humano nasceu para servir. O outro ser humano. Isso é demais, cara. O ser humano nasceu para servir outro ser humano. É isso. Simples assim. Qual que é a sua essência? Servir outro ser humano. A sua principal essência. Agora, a ferramenta que você vai fazer isso para servir, que quer ser o seu trabalho, o que vai ser, aí é outra história. Tá? Mas na minha cabeça, o ser humano nasceu para servir outro ser humano. Eu tô aqui para ajudar o máximo de pessoas possível. E essas pessoas também, mesma coisa, e vira um círculo virtuoso. Todo mundo se ajudando. Sim. Né? A minha essência é servir. Tá? Servir com o quê? Com atividade física, com movimento. Tá? Eu sou especialista nisso. Então vou fazer isso da melhor maneira possível. E Dudu, os meus alunos, os meus clientes, cara, eu mando mensagem para eles. Cara, bebe menos no final de semana. A gente treinou tão bem durante a semana. Aí eles me falam, Godoy, eu ia chapar o corpo, cara. Você mandou aquela mensagem chata pra caramba, cara, eu dei uma segurada e tal, não sei o quê. Não que eu não tenha bebido, mas eu já segurei. É isso. Vai diminuindo o processo, né? Vai moldando. É isso, sabe, Dudu? Então, cara, o esporte, bicho, ele é a minha essência de ferramenta para ajudar o próximo. Massa. Tá? E como você é a música, que eu acredito que seja a sua principal ferramenta para atingir o próximo. Sim. Tá? Então, se você falar assim, Dudu, qual que é a essência do Dudu? Cara, ele é músico. Mas a principal dele é servir as pessoas. Sim. Mas ele usa a ferramenta música
pra isso. E eu não consigo usar a música, entendeu? Usa sim. Eu tenho que usar o movimento. Ele ia trazer o violão, mas não trouxe. Eu dei uma pipocada. Tá tudo certo. Entendeu? Mas era esse contexto primeiro, sabe? Meu, servir. O ser humano nasceu pra isso, cara. E aí, poxa, hoje que eu entendo isso, eu não sabia disso. Tudo E bem. aí eu consigo hoje... Dudu, vou contar uma história pra você, cara. Por favor. É coisa rápida. Imagina. Eu tive o privilégio, essa história eu conto em todas as minhas palestras. E é um tratado que eu fiz com o meu amigo. Tá? E eu tive um grande amigo, seu João. Seu João, 83 anos na época. Isso tem uns 15 anos isso. E depressivo, extremamente depressivo. A filha dele, eu dava aula para a filha dele que me contratou para dar aula para ele. Eu cheguei para dar aula para ele, ele falou, meu, o que você está fazendo aqui? Eu não quero nem que você esteja aqui, muito menos me dando aula. E aí eu falei, seu João, fazer o seguinte, tô sendo pago para estar aqui, então eu vou estar aqui nesse momento. Faz o seguinte, você não me quer ver aqui, certo? Faz 2 exercícios e eu vou embora. Se eu fizer 2, você vai embora? Vou. Aí, 2 exercícios. Pá, aqui, ali, na sala mesmo, tá? Fui embora. Outro dia, mesma coisa. Outro dia era 3 vezes por semana, mesma coisa. Aí passaram-se 2 semanas, eu falei, seu João, 3. Não, isso não foi combinado. Uau. Falei, então tá bom, 2, vamos manter 2. 2, e aí eu não fui num dia de propósito. Eu percebi ele mais solto comigo, sabe? E eu não fui de propósito, ele já me ligou. Pô, onde é que você tá? Você não vem hoje? Falei, seu João, me atrasei, não consegui e tal, não sei o quê, papá. Mas eu pensei, sentiu falta. Tô no jogo, deixa comigo. E aí eu falei, tá, seu João, amanhã eu tô aí, então vamos repor essa aula, mas só se tiver 3 movimentos. Fechou? Fechou, então. E aí 3, depois 4, depois 5. E aí ele me confessou que ele só saiu do apartamento dele na sexta-feira para fazer a feira e já subia de novo. Olha só. Eu falei, então beleza, sexta-feira sua aula vai ser fazer a feira comigo. E a gente ia lá e fazia a feira. Você tá entendendo que nem sempre é um movimento resistido que vai fazer a diferença? E aí foi nessa onda, e aí ele começou a melhorar os movimentos dele, ele andava meio arrastado e tal, e começou a melhorar, e a gente começou a fazer uma grande amizade. E eu perguntei para ele um dia, falei, seu João, o que você já fez que você queria fazer de novo, de gostoso, de bacana, ou o que você não fez e tem vontade de fazer? E a resposta foi muito simples, ele falou, cara, eu queria ver um lago. Falei, um lago? Lagoa normal? Assim, um lago? Ele falou, é um lago. Falei, faz muitos anos que eu não vejo um lago. Cara, em São José dos Campos. Uau. E eu levei, ele tem um lugar indo para Campos do Jordão que chama Leite na Pista. Conheço, lindo lá. Pô, tem um deck em cima do lago. É demais. Falei, meu, vamos tomar um café lá. Vou direto. Aí, ó. Vou direto lá. Bom demais. Vou Aí, meu. peguei a Evelyn, minha esposa, peguei a esposa dele, a Dona Nordália, que é viva até hoje, Dona Nordália é um espetáculo de ser humano, e levamos o seu João lá. E tal, ele me deu uma muda de uma planta lá, se não me engano, era um pé de acerola e tal. Inclusive eu plantei no sítio de um amigo e tá até hoje lá. Olha só. E aí, pô, passaram, a gente ficou muito amigo, eu com o seu João. E ele começou a treinar mesmo. Começou a treinar mesmo e tal, melhorou muito. Um dia eu fui dar aula pra ele, cara, e ele falou, cara, eu não tô muito bem hoje. Tô meio mal. E eu não sei, cara, eu não tô a fim de treinar. Eu falei, seu João, 83 anos, você falou que não tá bem? Tudo não certo. Treina, cara, tá tudo certo. Entendeu? Tá tudo beleza. Toma um café comigo aí você pode ir embora. Falei, aí tomei um cafezinho com ele, bati um papo com ele e desci. Quando eu cheguei na portaria, o porteiro já me parou, falou, a Dona Nordália tá descendo aqui, quer falar com você. E ela desceu desesperada, falando assim, meu, o João tá passando mal. Quando falou tá passando mal, eu pensei, meu, ou queda de pressão, tontura, alguma coisa assim, tranquilo. Quando eu cheguei na casa dele, no apartamento dele, ele estava sentado na mesma cadeira que ele estava conversando comigo, de lado, saindo uma bala, com o olho aberto. Ele infartou ali. Meu Deus. Me bateu um pânico.
Aí eu tentei pegar a pulsação dele, não achei, não encontrei. Deitei ele pro chão, falei, dona Nordália, liga pra polícia, pro bombeiro, vai ligando. E eu comecei a fazer massagem cardíaca nele. Pá, fui 1 minuto, 2, 3. Ele sentou assim, ó, no chão, ele tava deitado no chão, ele sentou um pouco assim, com o olho arregalado, aí teve outra parada, caiu de novo, e eu fazendo massagem cardíaca nele de novo, tal, a dona Nordália gritando, a esposa dele, meu Deus, salva, não sei o que e tal, e começou a me bater um pânico ali também, que ele não voltava mais, e aí eu fazendo massagem cardíaca nele, já tava chorando em cima dele ali, falava, Deus, põe vida nele, Deus, e nesse desespero todo, sabe, e aí ele voltou. Ele voltou mais lentinho assim e tal. Eu vou resumir tudo, depois a filha dele chegou, a filha dele é minha aluna até hoje, inclusive dei aula pra ela hoje, Rose Marçal, um espetáculo de ser humano. E aí chegaram lá e foi pro hospital e tal, e aí eu fui lá visitá-lo, ele pegou e falou pra mim assim, né, você achou que eu ia morrer e tal, e falou rindo assim, tirando onda. Falei, seu João, papo reto, cara, você morreu 2 vezes. Olha só. Entendeu? Você morreu 2 vezes, não te quiseram lá, bichão. Aí te mandaram de volta. E aí eu falei, seu João, deixa eu te perguntar uma coisa, cara. Não posso não perguntar isso. O que você viu? O que aconteceu? Me fala o que você viu. Você tem a parada do túnel, não tem? Qual que é? Ouviu alguma coisa? Viu uma luz? Fala aí. Entendeu? Ele pegou e falou pra mim, Sérgio, eu só senti um sono, mas um sono assim, impossível de não dormir. E eu dormi. Olha só. Você não lembra de nada? Você não sentiu nada? Ele falou, não lembro de nada. Pra mim eu dormi sentado na cadeira. E ele falou, Sérgio, eu só queria te falar mais uma coisa. Eu só queria ter mais tempo. Eu sei que eu não tenho. Nossa. E essa mensagem vai pra você. Você tem tempo. Usa esse tempo a seu favor. Usa esse tempo para que você engrandeça o máximo de pessoas que estejam ao seu redor possível. Usa esse tempo para que você consiga somar o máximo na vida das pessoas. Você tem tempo. Cuida de você. Cuida do seu próximo. Quem que é seu próximo? O mais próximo. Esse é seu próximo. Cuida. Só cuida. E você vai ser cuidado. Usa seu tempo a seu favor. Tá bom? Caraca, velho. E esse recado que ele sempre deixou, ele falou, cara, você tem tempo, Sérgio. E muitas vezes a gente desperdiça o tempo. Tá procrastinando, não fazendo o que tem que ser feito. Não. Viva. Vá viver da melhor maneira possível, mais intenso possível. A vida é feita de ações, a vida não é feita de pensamentos, sabe? Tem que ir lá, cara, tudo começa aqui, mas se não tiver ação, nada muda. Pensamento, sentimento, ação, resultado. Fórmula. Entendeu? Não tem jeito, cara, não tem jeito, sabe? Se tudo começa aqui, mas não externou... Fica obesidade mental. Nada acontece. E o Sr. João deixou isso muito claro. Resumindo a história do Sr. João, depois ele descobriu um câncer. Nessa internação, descobriu um câncer e pouco tempo depois ele faleceu. Ele já sabia que o tempo dele... Ele já sabia que não tinha mais tempo. Finalizando, Tá, e ele falou, só queria ter mais tempo. E todos nós temos mais tempo. Cara, eu tenho 48 anos, eu tenho muito tempo. Muito tempo, amém. Eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho muita gente para ajudar. Eu tenho, sabe, muita. E quando eu falo ajudar, não é que eu vou pegar uma comida em casa e vou doar. É ajudar de fato, sabe, com amor, sabe, com o que for necessário. E se for realmente necessário abrir as prateleiras de casa e fazer isso para mim, que é a forma de doação mais fácil, é doar alguma coisa. Sim. O mais difícil é doar seu tempo, né? E um tempo com amor, aí fica perfeito. Mas é essa a minha ideia. Então hoje, o meu trabalho, Dudu, é o meu propósito. Tá? Qual que é o seu propósito de vida? É o meu trabalho, cara. Ajudar o máximo de pessoas possível.
o máximo. Excelente. Tá? A entender que quando ela tem um físico bom, ela tem muito mais liberdade, sabe? E a principal liberdade, na minha opinião, Dudu, é a liberdade de escolha. Sabe? Você poder escolher. Essa é a liberdade. Tá? A liberdade de você optar desde o simples fato de essa roupa ou aquela. Não é porque essa fica bem, a outra fica mal. É a cor. É outra coisa. Seu corpo tá ótimo, tá saudável, certo? E a escolha de realmente nas ações, no seu dia a dia, usar a sua principal ferramenta para ajudar o máximo de pessoas possível. Tá? Eu vou deixar um último recado, posso falar? Por favor, cara, incrível. Demorou. Aqui é o lugar, velho. Eu só queria falar para a câmera aqui e que você entendesse só uma coisa. Eu queria perguntar para você. E se desse certo? E tudo que você tem na sua cabeça, e se acontecesse real? O maior problema é que a gente foca no que pode acontecer de errado, no que pode não dar certo. E se der? Não para, não desiste. Eu tenho uma métrica. Eu sou péssimo na natação, então eu faço triatlon. E eu tenho uma métrica, é o seguinte: boia a boia. Lá tem as marcações com as boias. Se eu pensar no final, realmente eu desisto. Mas é boia a boia, passo a passo. Todo dia vai ter problema para você resolver. Mas não encara como problema, encara como desafios. São desafios. Vamos superá-los. E se der certo? É só essa pergunta. E se der certo? Senhoras e senhores, ó. Sérgio Godoy. É possível nos convida a questionar as fronteiras do que acreditamos ser real para nossas vidas. Somos moldados por crenças limitantes que nos impedem de alcançar nosso potencial máximo, nos impedindo de vivenciar novas experiências e possibilidades no decorrer da nossa jornada. Este livro conta a poderosa história de transformação de um improvável, um garoto hiperativo, nascido em uma comunidade no interior de São Paulo, que quebrou todos os paradigmas à sua volta, desafiando as piores expectativas sobre si. Entre muitos erros e acertos, nunca desistiu. O homem resiliente que nos faz pensar sobre como o potencial do ser humano é ilimitado, sempre capaz de superar qualquer obstáculo. Que você consiga mergulhar com profundidade nestas páginas. Nelas estão expressas sensações, emoções, lições e experiências reais, tiradas do mais íntimo da alma desse cara que está aqui na minha frente. Que de alguma forma essa leitura faça a diferença em sua jornada e inspire, forneça aprendizados e impulsione seu crescimento. Mas que acima de tudo, você se desafie a agir. As oportunidades surgem para aqueles que estão sempre prontos para elas. E a ação faz parecer que tudo é possível. Sérgio Godoy. Isso aí. Eu queria ter mais tempo para continuar esse papo maravilhoso. Parece que faz 5 minutos que estamos aqui. Fala pra caramba, né? Meu, demais, cara, demais. Mas a gente tem que encerrar nosso podcast. Tinha tanta pergunta para fazer também. A gente vai trazer o Sérgio de novo. Muito obrigado pelo seu sim. Obrigado a você, cara. Você deixou uma mensagem, cara, incrível para as pessoas, para mim também, para o Alê, para todos nós que estão assistindo esse Pode Vitalizar, esse podcast, né? Gratidão aí por teu exemplo também, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que o sucesso deixa rastro, né? E para mim sucesso é só um conjunto de ações corretas, só isso. Então, Sérgio, obrigado, cara, obrigado pelo seu sim, tenho certeza que você vai voltar.
Legal. Temos metas. Convidado, do próxima vez eu trago o violão. A gente vai fazer um som aqui, a gente vai ensaiar antes. Tudo certo, boa, né? Tá tudo certo. A gente tem metas, eu tenho metas lá no projeto, né? Tô aqui me comprometendo com isso, comigo mesmo, né? E você, o que você tá fazendo aí com o tempo da sua vida, né? O tempo para mim, Sérgio, é uma das maiores riquezas que nós temos. Uma das maiores, assim. E ele finaliza todas as coisas. Em algum momento, né? Eu sempre falo que não é o tempo que passa, é nós que estamos passando. E o tempo tá na dele. E se a vida foi feita para experienciar, né? Por que eu não vou agir em busca de um propósito, de uma essência, de alguma coisa assim? Obrigado, cara. Obrigado você, Dudu. Foi uma honra estar aqui. A honra toda minha. Tá? Numa próxima, vou trazer o violão. Vai ser demais. Vai ser em breve, hein? Não, boa. Mas o principal, Dudu, é deixar que a gente tá aqui para servir, cara. Sabe? A gente tá aqui para ajudar. É essa a necessidade do mundo. E na minha crença, que é o maior criador de todos, o único criador, tá? Que é Deus. Ele deixou um exemplo aqui pra gente muito bacana, que deu a vida dele por nós, né, cara? Jesus Cristo. Eu não tô falando de religião. Imagina. Tá? E ele se doou 100%. Isso, né? Então, e ele é um cara que eu sigo muito. Deveria seguir ainda mais, mas as minhas limitações não permitem tanto assim, mas eu vou melhorando como ser humano e vou chegando perto. Mas eu acho que lá você vive isso, cara, também. Eu entendo o que você fala, que às vezes não é ir ao templo ou talvez algo assim, mas a gente consegue também levar Jesus, né, o Cristo também, o amor, ali na academia. Essa é a ideia. Ele vai dizer, não, eu preciso que você não venha tanto aqui não, fique lá mesmo, e lá você né? É mais útil lá do que... eu acho que é isso, tá tudo bem. Então a gente abastece lá. Isso, vai lá beber e depois, né? Onde você estiver. É fato. Então, mas é isso, sabe, Dudu? Cara, obrigado, cara. Cara. Quando você tiver uma agenda aí que você me chamar, estou à disposição. Com certeza. Vamos fazer muita coisa junto. É uma honra, cara, de verdade mesmo, falar um pouco da história, falar um pouco do livro, do nosso trabalho, o que a gente faz na academia, porque o principal da nossa academia é mudar a vida das pessoas. Show. Então é isso aí, Dudu. Bonzão, obrigado você, até a próxima. Até. Galera, aquele esqueminha lá, ó, tamo no orgânico aqui, deixa teu like, se inscreva no canal, curta, compartilhe, por favor, siga lá, fala sua rede social pra galera aí. Sérgio Godoy, SJC. É isso mesmo? Deixa eu só conferir aqui. Por favor, calma né? Calma aí, deixa eu dar uma conferida aqui rapidinho. Também pode seguir lá isso, Godoy Esporte Saúde, que é da empresa. Da empresa e teu pessoal. Isso, e o meu é Sérgio Godoy, SJC. É isso mesmo. Aí. Segue a gente, segue lá o Dudu Marina, Pode Vitalizarte, Hub Digital Studios aqui também, sou parceiro dos brothers aqui, parceiraço também. Tamo junto e nos vemos no próximo podcast, que ó, o Sérgio vai deixar aqui com a gente um livrinho. Eu vou fazer um sorteio de uma rifa que a gente fez, que eu vou trazer um psiquiatra aqui no próximo episódio, e a gente vai sortear um livro da minha irmã, que também é poeta, depois tem um curso lá da Hotmart que ela fez, muito legal, uma imersão lá. Tem mais um outro livro, e aí ó, o sorteio agregou agora, o sorteio agregou porque vai ter o livro do Sérgio Godoy. Show. É possível. É isso aí. Até o próximo episódio, muito obrigado e nos vemos em breve. Valeu, galera! É possível.